Gente, vamos começar? Vamos bater um papo hoje sobre rinoplastia não cirúrgica com ácido hialurônico, né? Ou rinomodelação, como vocês queiram chamar. Fica a critério de vocês. Eu, particularmente, gosto muito de chamar do termo de rinoplastia não cirúrgica com ácido hialurônico. Vou contar um pouquinho da minha história aqui para vocês, porque hoje a gente tem meia hora para falar o que normalmente, num módulo de nariz do meu curso, eu falo em 6 horas. Então a gente tem um baita desafio aqui. E eu costumo falar muito, entregar muito, e isso para mim acaba sendo uma tarefa hercúlea mesmo, muito difícil, mas vamos fazer o que a gente consegue fazer de melhor, que é sintetizar e passar os pontos-chave mesmo, a técnica de rinomodelação com ácido hialurônico utilizando Biogelis volume. Quem aqui já utiliza Biogelis? Pouca gente, mas vocês têm que sair daqui pelo menos com o pedido para fazer. Por quê? De verdade, eu sou speaker de algumas empresas, eu sou speaker da Allergan, eu sou speaker da Croma Pharma, eu sou speaker da Sinclair. Então, de verdade, posso garantir para vocês, já usei todas as marcas de ácido hialurônico que tem no Brasil, inclusive umas que já até saíram do Brasil. E eu posso garantir para vocês que material Biogelis, da Pharma Estética, uma empresa que não é uma empresa brasileira, né, uma empresa francesa, posso garantir para vocês que é a melhor relação custo-benefício do mercado, disparado. Beleza? Então vamos bater um papinho sobre isso, sobre rinoplastia não cirúrgica. Esse aqui é o meu mini currículo, eu quero que vocês escaneiem isso, quero que vocês tirem foto disso, porque é a maneira mais fácil de vocês falarem comigo. Vai cair direto no meu Instagram, me sigam e já façam qualquer pedido que vocês queiram fazer, uma intercorrência, uma dúvida no planejamento. Eu sou uma pessoa muito acessível, muito solícita, e para mim não é problema nenhum, na verdade é um prazer poder ajudar com o pouco que eu sei para transmitir algumas coisas para vocês. Tá? De qualquer maneira que eu puder ajudar vocês, eu não vou medir esforço para isso, beleza? Eu costumo dizer que esse currículo não significa nada, a gente não tem diferença nenhuma aqui entre mim e vocês, eu só estou hoje eu estou aqui em cima e vocês estão aí sentados, mas amanhã eu vou estar aí sentado, vocês vão estar aqui em cima e está tudo certo. O que diferencia o professor do aluno é só a posição da cadeira, né? O professor está desse lado, o aluno está desse, mas a qualquer momento a posição das cadeiras muda e está tudo certo, beleza? Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou o Leonardo da Vinci, não sou o Michelangelo da harmonização. Eu sou um cara que já comecei a harmonização há bastante tempo, eu comecei a harmonização há 13 anos atrás, na época nem existia esse nome. Eu não vim na modinha da harmonização e é muito legal estar construindo essa especialidade, a gente está construindo essa especialidade, mas o meu objetivo aqui é falar para vocês que vocês, nós somos exatamente iguais. Nós somos profissionais da área de saúde, a maioria daqui deve ser dentista, nós temos 2 mãos e uma mente com possibilidades infinitas. Então, se eu consigo chegar a alguns resultados que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês conseguem também. Eu não sou melhor do que vocês. A gente só está em diferentes etapas da curva de aprendizado, certo? Então, eu queria começar a aula pelo final. Eu queria começar a aula mostrando para vocês o que a gente consegue fazer apenas com ácido hialurônico num nariz que estigmatiza a paciente, um nariz que realmente deixou essa paciente com problemas sociais, afetivos, e a gente consegue entregar para ela a realização de um sonho. E aí, antes de começar, eu gostaria muito de falar para vocês que quando você entrega a realização de um sonho para o paciente, você tem a possibilidade de levantar o seu ticket. Porque você não está vendendo ácido hialurônico, você não está vendendo um procedimento, você está vendendo a realização de um sonho. É diferente de, por exemplo, eu tenho muitos alunos que falam assim, professor, quanto você cobra? Quanto eu cobro para fazer isso? Quanto você cobra por ml? Os seguidores devem perguntar para vocês também. A gente não vende ml, gente. Quem vende ml é Pharma Estéticas. A gente não vende ml. A gente vende realização de sonhos. A partir do momento que vocês se posicionarem assim, não é porque eu usei nesse nariz eu usei 0,6 ml. Não é porque eu usei 0,6 ml nesse nariz, ou seja, menos de uma seringa, eu não vou cobrar dessa paciente a mesma coisa que se eu utilizasse uma seringa, por exemplo, para fazer um suco nasolabial. Vocês conseguem perceber isso? Então, assim, vocês não podem padronizar todos os procedimentos partindo de quantidade de ácido hialurônico que vocês vão utilizar.
Por exemplo, às vezes você vai preencher uma cárie lacrimal, ou às vezes mesmo um nariz, que você vai utilizar 0,3 ml, por exemplo, um terço de uma seringa. Aí você dividiu essa seringa, você, sei lá, colocou metade na seringa que você vai usar, só que você transferiu anteriormente para uma outra seringa que você vai utilizar no outro paciente. Isso pode ser feito. O que não pode ser feito é você usar no paciente e guardar aquela seringa que você usou no paciente. Mas se você transferir antes, você vai fazer uma cárie lacrimal, um refinamento, meio ml que eu vou usar. Se você transferir antes, tá tudo certo. Você pode usar esse meio ml em outra pessoa. Só que não é porque você usou meio ml para fazer um nariz que você vai cobrar metade do valor de uma seringa que você vai fazer o suco naso. Entende? Então, assim, eu gostaria muito que todos aqui, não sei quem faz isso ou quem não faz, mas é uma rotina, uma prática muito comum. Meu grupo de alunos, as pessoas perguntam muito, gente, quanto vocês estão cobrando ml? Pergunto para outros profissionais. Não existe isso, gente. Não existe, a gente não vende um ml. Acabou. A gente vende procedimento. Todos os meus procedimentos no consultório têm valores diferentes. Todos. Não tem um procedimento com valor exatamente igual ao outro. Não tem. Preenchimento de malar, se eu utilizar 1 ml, é um valor. Preenchimento sucunado, se eu utilizar 1 ml, é outro valor. Preenchimento labial, se eu utilizar 1 ml, é outro valor. E os procedimentos que têm mais risco e mais valor agregado, você pode aumentar muito o preço. Beleza? E outra coisa que eu falo para vocês, quando vocês estiverem passando por uma situação em que os seus colegas ou seguidores ou haters que sejam começarem a falar que você utiliza Photoshop nos seus casos, significa que você está no caminho correto. Beleza? Eu já passei muito por isso. A primeira pergunta que eu queria deixar aqui para vocês é uma pergunta que eu faço em todas as minhas aulas, para qualquer pessoa que esteja assistindo, mas principalmente hoje nessa aula de rinomodelação. Você realmente está preparado para fazer o procedimento? E aqui, gente, de verdade, eu não quero desestimular ninguém a fazer rinomodelação. Muito pelo contrário, eu quero estimular. Mas você tem que saber o que você está fazendo. Não dá para... eu sei mais ou menos o que pode acontecer. Não dá. Tem que ser algo que você esteja completamente seguro. Completamente seguro. E a segurança, ela só vem com, primeiro, conhecimento científico, né, a teoria, e segundo, com uma boa técnica. E a boa técnica, ela depende única e exclusivamente de treino. Porque eu não sou o Da Vinci. Se eu não sou o Da Vinci, se eu não sou o Michelangelo, eu tenho que treinar e treinar e treinar e treinar. Rinomodelação já deve ter feito algo perto de umas 5.000. Então, por isso que a gente consegue fazer com mais rapidez, com os melhores resultados. Beleza? Então, antes da gente se lançar a fazer qualquer procedimento, a gente tem que fazer 3 perguntas a nós mesmos. Primeira pergunta que você tem que fazer antes de fazer um procedimento. A rinomodelação também. Como que está o meu conhecimento científico? Ou seja, como que está a minha teoria? O meu conhecimento teórico-científico. Eu já estudei muito isso, eu já li muito sobre isso. Ou seja, a teoria. Beleza? Se você falar assim, eu estou bem em relação à teoria, eu já estudei muita rinomodelação. Nossa, eu já vi muita coisa de rinomodelação, comprei muitos livros de rinomodelação. Poxa, a gente já fez muita coisa, sentei muito meu glúteo na cadeira para realmente estudar a fundo isso. Se você falar sim, eu estou preparado para isso, acho que você tem que passar para a segunda pergunta. Se você responder sim para a primeira. A segunda pergunta é, como que eu estou em relação à minha técnica? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a técnica. O que é técnica? Mão. Eu já fiz muitos procedimentos menos complexos do que esse. Eu já sentei do lado de um professor e ele, fez do meu lado, segurou a minha mão para fazer. Qualquer procedimento, gente. Não dá para simplesmente ver um videozinho no YouTube ou alguma coisa no Instagram, um reel do Instagram e falar assim, poxa, é tão fácil fazer. Já repararam que tudo que você olha um vídeo e que parece extremamente fácil, significa que uma pessoa que já treinou muito ou é extremamente habilidosa está fazendo aquilo. Porque aquilo, na verdade, é muito difícil. Só que você vendo a pessoa que faz isso facilmente fazer, parece fácil, mas não é. Então essa é a segunda pergunta. Como está a minha técnica, a minha mão? Como que eu estou em relação à minha curva de aprendizado? Se você falar assim, estou bem em relação à minha técnica, eu estou seguro em relação à técnica desse procedimento, acho que tem que partir para a terceira pergunta, e na minha opinião, a mais importante delas. Eu sei diagnosticar, eu sou capaz de diagnosticar e conduzir toda e qualquer intercorrência que possa ser gerada a partir desse procedimento. Não adianta saber fazer. Tem que saber resolver algum tipo de contratempo que acontecer durante o seu procedimento, ou até depois do seu procedimento. Se você não sabe o que pode acontecer, se você não sabe o que
os dessabores que esse procedimento pode lhe causar, não façam. Porque, gente, de verdade, é um dinheiro que vocês não querem ganhar. A gente tem que tomar muito cuidado com essa terceira pergunta, que é a pergunta sobre as intercorrências. E não adianta só ter estudado no livro e ter eu sei o que fazer. Só que assim, você sabe diagnosticar? Eu sei usar a hialuronidase. Que bacana que você sabe usar a hialuronidase. Mas já usou? Não. Beleza. Isso também não tem problema. Mas assim, eu sei perceber que eu preciso usar a hialuronidase? Fica a dica para vocês. Porque é isso aí, ó. Eu já começo fazendo assim. Isso aí é uma remodelação com ácido hialurônico. E aconteceu isso. Deus me livre. Deus nos livre. Deus nos livre. Mas aconteceu com um profissional que se lançou a fazer os procedimentos. Certamente ele não respondeu sim para aquelas 3 perguntas. E acontece algo nesse sentido. Vocês concordam que realmente isso não tem reversibilidade em relação à sequela? Sequela para sempre. Não tem o que fazer. Não é o mesmo caso, tá, gente? Mas para vocês verem que isso é algo que, infelizmente, acontece. Ok? Cuidado com as intercorrências, porque as intercorrências em nariz, se você não conseguir identificá-las nem tratá-las precocemente, realmente elas podem evoluir para algo muito grave. E esse algo muito grave significa, sabe o quê? O fim da carreira de vocês. O fim da carreira de vocês. E aí vocês batalharam tanto para chegar e aí vocês... Acaba a carreira, de verdade, gente. Porque o processo vai ser na esfera criminal, na esfera civil, na esfera administrativa. Nunca mais dorme. Tem as pessoas que dormem, infelizmente, tá? É sério, é verdade. Então, gente, muito cuidado. Esse caso é meu. Eu estava fazendo a remodelação da minha irmã, dermatologista. Quando eu fui fazer o primeiro ponto de aplicação, que vocês vão ver que é a espinha nasal anterior, para levantar o ângulo nasolabial, eu fiz a aspiração positiva. E tá tudo bem, né? Não tá tudo bem? Tá tudo bem. Que bom que teve aspiração positiva. Ruim seria se a gente não tivesse feito a aspiração e você tivesse injetado ali na espinha nasal anterior, você faria uma embolização e certamente ia evoluir para uma isquemia e se a gente não conseguisse resolver, se a gente não conseguisse diagnosticar, ia evoluir para uma necrose. Simples assim, beleza? A gente não precisa interromper o procedimento, só interromper o procedimento para fotografar, bacana, né? Fotografar e tal, não sei o que. Despreza tudo que tem de sangue ali, troca a agulha e segue o jogo, tá bom? Agora, obviamente, você não vai fazer a pontura no mesmo local que você fez. Chega um pouquinho, 1 milímetrozinho para baixo e tá tudo certo. Ou para cima, ou para o lado, para o outro, beleza? Para um lado e para o outro é mais difícil porque você pode gerar uma assimetria. Mas para cima ou para baixo, tá tudo certo, beleza? Então, gente, Leandro, mas você mostrou ali uma aspiração positiva que você fez na remodelação da sua irmã, mas era com agulha. Com cânula a gente tem segurança, porque a gente com cânula não consegue perfurar vaso. Será que é verdade isso? É verdade isso? Não. Foto de artigo científico, dissecação em cadáver fresco. Olha como é que a cânula perfura, consegue transfixar a parede de uma artéria. Não é uma parede de uma veia, veja bem, é a parede de artéria, que é mais difícil até de perfurar, né? Porque a túnica do vaso é uma túnica mais robusta. As artérias pulsam, não é isso? Veia não, veia só drena. Então, a túnica, ou seja, o próprio tubo vascular das artérias é um tubo vascular mais robusto, porque ele malha o dia inteiro, não é isso? Quando você malha um músculo e você não malha outro, você tem uma hipertrofia desse músculo, não é isso? E aí existem 3 camadas no vaso sanguíneo, né? Endotélio, mesotélio e epitélio. Então a gente consegue perceber que na camada mediana, a túnica mediana que a gente chama, que é a túnica muscular, a gente consegue ter um espessamento muito maior, a gente percebe um espessamento muito maior nas artérias. Então, gente, isso é uma cânula 25G. Leandro, mas a cânula 25G é fina. Beleza, é fina. Mas isso é a cânula 22G. A Lucila, minha amiga, cedeu isso para mim. Então, gente, aspirem, mesmo que estejam com cânula. Não para fazer retroinjeção, porque aí não precisa, mas sempre que você for fazer um depósito em forma de bolos, ou seja, um depósito pontual, aspirem, mesmo que vocês estejam com cânula. Porque pode estar dentro do vaso. Leandro, e como que é essa aspiração? A gente preconiza um pullback, a gente que eu falo consenso científico internacional. Um pullback de 0,1 ml, aguarda entre 10 a 20 segundos. Por que agora o consenso antigamente era aguardar 10 segundos, mas essa aspiração foi com 13 segundos. E aí eu queria deixar uma dica para vocês. Quanto mais reticulado, mais firme for o ácido, mais tempo você tem que aguardar. Outra coisa também que influencia, quanto mais longo é o dispositivo, mais demora também para ele atravessar, o sangue atravessar aquele dispositivo inteiro e chegar no canhão da agulha ou da cânula.
beleza? E quanto mais fino também for o dispositivo, mais tempo também você tem que esperar, porque demora mais tempo para chegar lá dentro, porque a luz daquele instrumento é uma luz mais delgada, mais fininha, beleza? Eu não coloquei aqui, mas eu tenho um caso meu também que eu tive aspiração positiva com cânula 20G. 20G é aquela cânula amarela. Então, se 25 a gente mostrou ali na dissecação, 22 eu mostrei aqui também para vocês, a foto da professora Lucila. E eu tive uma aspiração positiva com a cânula de 20G, mais espessa ainda. Então, cuidado com isso. O nariz é a área de maior risco em relação à intercorrência na nossa face. Por isso que a renomodelação é o procedimento mais sensível, tecnicamente, que a gente possa vir a fazer na harmonização facial. Mas por quê? Que é a área mais sensível, a área mais crítica do nariz? Por conta disso, ó. Por conta das anastomoses que podem começar a acontecer e acontecem, né, na área do nariz. Gente, vocês podem fotografar e filmar a aula inteira. Se tiver espaço no celular, fiquem à vontade. Beleza? Então, a gente sabe que a artéria facial, ela é uma artéria ramo da carótida externa, que ela, a partir do momento, a carótida comum, ela se divide em carótida externa e interna na altura do ocioide, vocês devem saber. E a artéria carótida interna, ela recebe esse nome não é porque ela passa mais internamente, é simplesmente porque ela vai irrigar as partes internas do nosso crânio. A partir do momento que a artéria carótida interna, ela adentra o crânio, através do forame, o que acontece? Ela, depois de irrigar as estruturas do cérebro, ela começa a alcançar o globo ocular e ela vai ir em direção à face para também irrigar algumas estruturas da face. Esse é o maior problema. Por quê? Porque a artéria facial, ela é ramo da carótida externa. E a gente sabe que ela passa mais ou menos aqui na chanfradura da mandíbula, tangenciando ali, ladeando a borda anterior do masseter, ela vai subindo. A artéria facial é a segunda artéria mais tortuosa do nosso corpo, só perde para a artéria do trato gastro-urinário, gênito-urinário, perdão. Ela, quando chega próxima à comissura labial, ela vai passar a 2 centímetros lateralmente, essa comissura, óbvio que aproximadamente, porque na anatomia a regra é a variação. 76% é variação anatômica, só 24% é o que está no Atlas. Vou mostrar para vocês um pouco mais para frente. E aí, quando ela começa a fazer esse mergulho angulado em direção à asa do nariz, ela começa a receber o nome de artéria angular. É por isso, porque ela começa a se angular em direção à asa do nariz. E pode reparar que aqui começam os riscos mais graves da nossa área nasal, por conta da anastomose. Ah, Leandro, legal, mas o que é anastomose? Eu já ouço muito falar sobre anastomose, mas o que seria? Vou mostrar para vocês. Mas antes, caso de cegueira, descrito na literatura, cegueira, descrito na literatura, cegueira, descrito na literatura, não precisa acreditar em mim. Essas anastomoses do sistema carotídeo interno para o sistema carotídeo externo, onde ocorre predominantemente na área do nariz, elas podem levar a complicações muito mais graves do que uma simples necrose. Simples necrose. Necrose já é extremamente grave. Mas, por exemplo, pode levar o paciente à cegueira e até acidente vascular cerebral. Então, cuidado com isso, gente. Nariz é muito complicado. Por isso a seriedade do que a gente está conversando hoje aqui. Mas por que ocorre essa cegueira, né? Por conta das anastomoses. Então, o que está em preto, sistema carotídeo externo. O que está em vermelho, sistema carotídeo interno. E aí, na nasal, o que a gente vê? A comunicação de vasos em preto e vasos em vermelho. Ou seja, as confluências, as anastomoses tão famosas que ocorrem entre o sistema carotídeo interno e o sistema carotídeo externo. E o que são anastomoses? Comunicações. Beleza? Olha como que é muito complicado o que a gente faz, principalmente quando está abordando o nariz. Então, o que está em vermelho mais vivo, mais claro, a gente está vendo ali o sistema carotídeo interno. Ó, a carótida comum, ela se divide mais ou menos na altura do ocioide em carótida interna e carótida externa. Carótida externa, artéria facial. Agora, a carótida interna vai irrigar estruturas dentro do nosso crânio, só que ela vem, ó, através da artéria chamada artéria oftalmica, por isso tanta incidência de cegueira, e é muito mais comum do que vocês pensam. Há 26 dias atrás, uma paciente médica foi fazer uma renomodelação por uma dentista, a profissional era dentista, voltou cega para casa.
Voltou cega para casa, 26 dias atrás. 26 dias atrás. Isso é o que a gente sabe, né? Fora o que a gente não sabe. 26 dias atrás. Não sei se vocês sabem também, mas teve um congresso de dermatologia, que uma paciente também estava fazendo um live injection, um dermato estava fazendo um live injection, a paciente não era uma paciente médica, mas houve uma cegueira também, in loco. Só que a dermatologia abafa, né? A medicina abafa. Então, através da artéria oftálmica, ela começa a artéria carótida interna, né? Os ramos da carótida interna começam a alcançar a face. E esse é o nosso problema. Por quê? Porque através da artéria oftálmica, ela começa a ter as comunicações, aonde? Artéria angular. Então, Leandro, pode fazer uma necrose, uma cegueira, por exemplo, fazendo um sulco nasolabial? Sim. Sulco nasolabial, cegueira. Leandro, eu não acredito. Não precisa acreditar em mim, acredita na literatura. Beleza? Tudo que a gente conversar aqui é literatura científica internacional. Eu costumo dizer que sem embasamento científico, você é apenas mais uma pessoa com opinião. E opinião não significa nada. A opinião do Leandro não significa nada aqui. Beleza? Então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Por conta das anastomoses, a gente tem risco de morte. Leandro, morte? Morte. Óbito. Então aí, não precisa acreditar em mim. Leandro, tem certeza que pode evoluir a óbito um paciente que fez remodelação? Tenho. Não precisa acreditar em mim, está descrito na literatura ali. Então vou mostrar para vocês. Um infarto cerebral fatal, ou seja, o que é infarto, gente? Vocês lembram o que é infarto? Infarto é uma necrose isquêmica, não é isso? Infarto agudo do miocárdio. Faltou suprimento sanguíneo no coração e os tecidos cardíacos necrosaram por falta de suprimento sanguíneo. Então isso é o quê? Uma necrose que é asséptica, não é por conta de infecção, isquêmica, beleza? Daqui da mesma maneira, houve um acidente, um infarto cerebral fatal, ou seja, levou o paciente a óbito, e óbvio que sempre quem vai estar envolvido? A artéria oftálmica, ou seja, a paciente também ficou cega, mas não importa mais, né? Ela ficou cega, mas morreu, né? Uma paciente de 40 anos, olha aqui, não precisa acreditar em mim, gente, 40 anos de idade, foi fazer uma rinomodelação, 48 horas após, a rinomodelação com ácido hialurônico, deu entrada no hospital em coma, com Glasgow 6, se não me engano, escala Glasgow 6, e died 6 days after hyaluronic acid filler injection. E aí? Morreu. Leandro, não acredito, cara, isso está descrito, mas, eu só acredito vendo. Desculpa, não tem a foto aqui. Mas tem a foto, o artigo está todo descrito na literatura, se você quiser depois eu mando para vocês. Essa paciente, ela evoluiu a óbito 6 dias depois da remodelação. 6 dias. O profissional que fez, muito provavelmente, se não evoluiu a óbito, pelo menos uma síncope ele teve. Por isso, gente, é tão importante a dissecção cadavérica. Por que é tão importante a dissecção cadavérica? Porque só no cadáver você consegue ver o que realmente existe na anatomia. Por quê? Porque você consegue correlacionar o que você já aprendeu no Atlas, que está à direita de vocês, com o que realmente existe na face humana. Leandro, mas, que besteira, eu já estudei pra caramba anatomia. Todo mundo estudou no Sobota aqui, né? Todo mundo estudou no Sobota ou não? Só eu? Todo mundo? Alguém não estudou no Sobota aqui? De cabeça e pescoço? Todo mundo estudou no Sobota, né? O Sobota é um atlas ilustrado. Vocês sabiam disso? Sabiam, né? Porque todo mundo já estudou. Vocês sabiam que o Sobota, o volume de cabeça e pescoço, ele foi desenhado inteiro a partir de 2 dissecções de face? Duas. E aí a gente leva aquilo como verdade absoluta. Já estudei no Atlas, sei tudo daquele Atlas. O Atlas está decorado, então eu sei tudo de anatomia. Você não sabe nada de anatomia. Eu fui monitor 2 períodos de anatomia seguidos, 1 ano seguido. Eu achava que era o máximo em anatomia, não sabia nada na graduação. Já tem tempo, né? Sou formado há 18 anos. Mas eu queria chamar a atenção para vocês que na anatomia, só 24% é o que está no Atlas, é o que está no Sobota. 76% é a variação anatômica. Por quê? Porque o Sobota foi feito a partir de 2 dissecações. 2. É ridículo isso, gente. É ridículo. 2 dissecações. Isso não é nada. Por isso a importância de quê? Estudar in loco. E só dá para estudar in loco no paciente, que infelizmente já foi a óbito. E vai doar a sua anatomia toda para a ciência, para que a gente possa entender o que está acontecendo debaixo daquela face. Porque quando a gente injeta, a gente acha que o quê?
que aquela pele que está ali, ela é uma camada que está protegendo alguma coisa ali embaixo que você não sabe direito o que está acontecendo. Só que não é assim, a gente tem que saber o que está por baixo daquela pele. Não esqueça que todo paciente tem uma complexidade enorme de variações anatômicas. A variação é a regra, não é a exceção. Não esqueçam disso. Na anatomia, a variação é a regra. Porque 76% é variação. Beleza? Planejar é preciso. Ah, Leandro, por que você está colocando que planejar é preciso? Porque não adianta a gente saber fazer uma baita técnica de nariz, por exemplo, se a gente não planeja adequadamente. Ah, Leandro, o que você está querendo dizer com isso? Vou mostrar para vocês. Esse caso é o caso da Raquel. A Raquel é uma médica, nutróloga. Ela é prima da minha ex-esposa. E aí ela me mandou uma mensagem. Na verdade, mentira. Ela me ligou numa segunda-feira de noite. Eu estava voltando da Barra da Tijuca, do consultório. Era mais ou menos era tarde da noite. E aí ela chegou para mim e falou assim, Leandro, cara, você tem que me ajudar, você tem que me salvar. Ela falou assim. Eu falei, o que houve? Ela falou assim, fiz uma harmonização e eu... O que foi, Gil? Quer dar um recado? Acho que eu tenho. Só um instantinho, gente. Vou tentar salvar uma colega. Eu acho que eu tenho, cara. Lá no computador da empresa que você for palestrar, nunca, da organização do evento, nunca. Isso nunca dá certo. E sempre leva o seu computador, não passa o computador dos outros também. E levem sempre tudo duplicado para salvar um colega. Beleza? Mas vamos lá, a Raquel é uma médica e ela me ligou na segunda-feira. E ela falou assim, fiz uma harmonização com um padrinho, que vai ser padrinho do meu casamento. A Raquel ela me ligou na segunda-feira, ela ia casar no outro sábado, tipo uns 10 dias depois então, né? E ela falou assim, ela tinha um padrinho, dermato, colega até de turma dela de graduação. Ela falou assim, fiz uma harmonização e eu odiei o resultado. Falei, ah, Raquel, poxa vida, que pena. Mas o que aconteceu? Ela falou, Leandro, ficou pior, meu nariz então ficou pior ainda. Eu falei, caramba, é mesmo, Raquel? Volta lá no colega. Não, Leandro, não vou voltar no colega, você não tá entendendo. Filho não tem pai. Aí ela falou assim pra mim, Leandro, eu não tenho condição de voltar lá. Eu não acredito mais no que ele possa fazer por mim. Eu tô com medo. Falei, poxa, Raquel, mas você tá colocando numa situação difícil, delicada. Eu não gosto de pegar o caso de outras pessoas. Volta lá no colega. Ela falou assim, Leandro, eu não vou voltar no colega. Falei, Raquel, mas você tem que voltar. Ela falou assim, não vou. E eu pensei assim, cara, eu ia no casamento dela. Né? Eu ia no casamento dela, porque na época ela era prima da minha esposa, na época, né? E aí eu falei, caramba, tô numa situação difícil mesmo, né? Eu falei assim, ela falou, pô, Leandro, me salva, cara, eu vou casar. Aí eu falei, puta, pegou, foi lá no âmago. Aí eu falei assim, Raquel, vamos fazer o seguinte, me manda uma foto. Se eu perceber que eu posso te ajudar muito, a gente faz o seu caso. Aí ela falou assim, beleza, ela mandou a foto, que obviamente não é essa, né? Essa foto eu tirei no consultório. E ela mandou a foto, eu falei, caraca, não tá legal. Se vocês repararem, ó, tem um final de uma equimose aqui em verdinho, tá vendo? Por causa da toxina que tinham feito. Ou seja, ela tinha acabado de fazer mesmo. E esse nariz dela, gente, do pré, é um nariz já feito uma rinomodelação. Acreditem. E aí eu falei assim, Raquel, beleza, eu vou pegar o seu caso. Só que é o seguinte, ó, você vai ter que embarcar no meu planejamento. Porque o que o colega errou, ele pode ter errado na técnica também. Mas assim, o colega ele não errou fundamentalmente apenas na técnica. Ele falhou aonde? No planejamento. Ele planejou mal esse caso. Por quê? Porque, infelizmente, ele não teve a visão do paciente como um todo. Ah, Leandro, o que você está querendo dizer com isso? Vou mostrar para vocês. Então, eu cheguei para ela e falei, Raquel, se você embarcar no meu planejamento, eu pego o seu caso. Se você não embarcar no meu planejamento, eu não pego o seu caso. Ela falou assim, Leandro, faz o que você quiser, só me salva. Falei, beleza, vou te salvar. Então, a gente fez um outro planejamento. Porque a gente precisa equilibrar as outras estruturas do perfil. Porque se a gente simplesmente faz o nariz dela apenas, eu consigo ganhar esse jogo? Ela consegue casar feliz? Não, eu ia estar no casamento dela. Então assim, eu falei para ela, Raquel, a gente vai fazer o seguinte, Raquel, a gente vai fazer uma perfiloplastia completa. A gente vai ter que equilibrar todas as estruturas do seu perfil. Para quê? Para que a gente possa disfarçar o tamanho do seu nariz. Eu falei para ela, quando vocês quiserem falar de tamanho, fala assim, a importância do seu nariz. É verdade, porque o seu nariz é muito importante e ele aparece muito no seu perfil. Ele impera sozinho e a harmonização não é isso. A harmonização é o quê? Botar todas as estruturas conversando bem entre si num tonzinho de voz baixo. Não é isso? O nariz dela grita muito, sempre gritou muito, na vida dela inteira.
Só que como a gente, cirurgião dentista, a gente não pode operar o nariz, e até porque também ela não teria tempo para isso atualmente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que disfarçar o tamanho do nariz, porque é um nariz importante, não é? Aparece muito no perfil. Mas vocês conseguem perceber que eu fiz lábios, eu fiz mento, que é a perfiloplastia mesmo completa, eu também fiz malar lateral, fiz um malar medial, pré-maxila, fiz um refinamento da cárie lacrimal. E ficou um resultado bacana. Só que esse slide eu quero sempre mostrar para vocês, gente, para que vocês entendam que se você tiver aquele olhar míope, que infelizmente o colega dermatologista amigo dela teve, vocês não vão ser verdadeiros harmonizadores. Vocês não vão ser aqueles caras que ganham o jogo mesmo, que muda a vida das pessoas. Por isso que é muito mais importante, eu sempre falo isso, é muito mais importante treinar a mente e o olhar do harmonizador do que treinar as próprias mãos do harmonizador. Porque injetar é muito fácil. Qualquer babuíno treinado injeta. Se você treinar o seu filho de 3 anos de idade a injetar, ele vai injetar. Melhor do que você, talvez. Se você treinar ele direto, ele vai conseguir injetar. E a gente não pode ser babuíno treinado. A gente não pode ser apenas mais um profissional injetor. Eu odeio essa palavra. Os profissionais injetores. Eu não sou profissional injetor. Injetor é quem aperta só o êmbolo da seringa. Eu sou muito mais do que isso. Eu quero que vocês sejam muito mais do que isso. Quem já é, maravilha. Eu não treino nenhum aluno meu para ser mero injetor de material. Só empurrar êmbolo. Beleza? Então eu fiz uma montagem aí. O que eu fiz? Peguei o caso da Raquel e vou mostrar para vocês como se... Eu melhorei o nariz dela? Melhorei, mas melhorei quanto? Pouquinho. Concorda que eu melhorei pouco? Então o que eu fiz? Eu fiz uma montagem. Eu peguei o nariz menos pior que eu deixei da Raquel e botei no perfil antigo dela. Ou seja, se o profissional tivesse acertado apenas a técnica, ele ia ter um resultado como esse. Consegue perceber? Isso é legal, lá da direita? Não é legal, ganha o jogo. Não, você pode cobrar muito por isso. Agora, e cobrar por isso? Perto do casamento dela, quanto você acha que eu cobrei para fazer isso? Nada? Nossa. E aí a gente já refez o tratamento dela de novo, né? Para sempre. Para sempre, para sempre. E uma fã. Mas brincadeiras à parte, tanto é que eu já separei e ela continua minha paciente. Então vamos lá. Como diminuir o tamanho? Eu quero que vocês fotografem isso, porque eu quero que vocês entendam que se a gente não pode cortar o nariz, se a gente não pode operar o nariz, a gente só pode acrescentar ácido hialurônico, eu tenho que disfarçar, eu tenho que diminuir, entre aspas, a forma que esse nariz se apresenta na face desse paciente. E como a gente faz isso para diminuir? Na verdade, a gente vai estar aumentando, não vai? Porque se a gente acrescenta ácido hialurônico no nariz, a gente não aumenta o nariz? Aumenta. Só que a gente faz parecer que a gente diminuiu. Como? Primeiro, se o paciente tem o ângulo nasolabial, né, o ANL, que é o ângulo nasolabial formado pela base do nariz, né, a base do nariz e a base do lábio superior, a pele do lábio superior, ali tem um ângulo. Se esse ângulo labial do paciente estiver inadequado, e aí a gente tem que conversar sobre isso, porque entre mulheres o ideal é entre 95 e 115 até 120 graus, é um pouco discordante na literatura, mas eu acho 120 ainda agradável, isso é uma opinião mais minha. E homens não fica legal com o nariz tão de sininho assim, né? Então, homens entre 90 e 95 graus. Homem não fica tão bonito com o nariz empinadinho, delicadinho, tá? Então, quando a gente tem um ângulo nasolabial, vou dar um exemplo, de 90 graus, de mulher, por exemplo, mais ou menos o que está aqui, se a gente elevar esse ângulo nasolabial, levantando a ponta do nariz, em 30 graus, por exemplo, está a 90, a gente com 30 vai para 120, beleza? Se a gente fizer essa manobra, a gente consegue diminuir, entre aspas, o tamanho do nariz em 12,5%. Ah, Leandro, pô, mas número, né? Como que você chegou a esse número? Eu medi. Mas por que, Leandro? Vou explicar para vocês. Porque se está aqui a 90 graus e eu vou e levanto esse ângulo nasolabial, porque se eu trago isso para cá, eu começo a ter a base do nariz num outro posicionamento, não é isso? Estava aqui a base do nariz, eu fui e trouxe para cá. O que mostra para a gente se o nariz é grande ou não é o que? A distância da junção alar facial, que é o início aqui da asa do nariz, até a ponta do nariz, beleza? Então, se a gente não diminui, simplesmente levanta aqui, olha o que acontece. Então, eu peguei essa mesma distância, ela continua sendo X, concorda? Eu não cortei, não é isso? Em vermelho. Eu só reposicionei. E aí a gente eu fiz um prolongamento aqui para vocês entenderem.
trouxe a junção alar facial mais para cá, só para vocês entenderem, e concordo que a nova posição da ponta do nariz agora está aqui, ó. Concorda que agora essa distância da junção alar facial até a ponta do nariz é uma distância menor? É Y agora. E é Y, eu fazendo as medidas, as mensurações, é X menos 12,5%. Beleza? Quando você levanta, só de levantar. Você inclina, você diminui essa distância. Diminui essa distância, ó. Tá aqui o... Sensação de que diminui o nariz. Por quê? É a mesma distância, né, em vermelho, só que você trouxe aqui para cima. Empinou de 90 para 120 graus, que seja. Ó, a daqui até aqui, que é agora onde eu transferi, só para ficar fácil para vocês entenderem, ó, transferi essa distância aqui para cima, a ponta do nariz vai estar aqui agora, não é isso? Então essa distância aqui é menor, por isso que dá a sensação que diminui. Ah, Leandro, mas isso é pouco, eu também acho que isso é pouco. O que a gente pode fazer então para diminuir ainda mais a sensação desse nariz é grande? As outras estruturas do perfil. Para você ter uma ideia, tá vendo? Ó, esse caso eu só aumentei o ângulo nasolabial. Eu não fiz mais nada. Não fiz mais nada. Só aumentando o ângulo nasolabial, vocês podem perceber que até isso aqui começa a ficar disfarçado. Por quê? Você levantou. Então, nada, zero. A gente só levantou. Sim. Tanto é que eu botei o caso. Então, assim, zero. E eu poderia ainda ter diminuído, entre aspas, mais esse nariz. Se eu colocasse aonde? Em outros lugares que eu vou mostrar para vocês. E isso é muito importante. Eu quero que vocês tirem foto também do próximo slide. Beleza? Isso aqui, ó. A gente está falando do ângulo labial, né? Já conversando sobre isso. 95 a 115 graus em mulheres. Homens de 90 a 95 graus. Ah, Leandro, bacana. Como é que a gente faz, então, para diminuir ainda mais o nariz? Tirem foto. Por quê? Aumentando o ângulo labial, a gente já conversou. Não é isso? Colocar no radix. Ah, onde é o radix, Leandro? A raiz do nariz, por isso que vem de radix. É onde o nariz começa a emergir, começa a avançar anteriormente projetado para frente, saindo da fronte e começar a alcançar uma região mais anterior da face. Beleza? Então, colocando aqui no radix. Colocar também aonde? Na fossa piriforme. Se isso aqui está muito para trás, se a gente avança isso aqui, a gente leva o sulco, a margem, a junção alar facial mais para frente. Pensem em tudo, todos esses itenzinhos. Colocar na região subocular. Se repararem na Raquel, eu preenchi a região subocular, ou pré-maxila, como vocês queiram chamar. Eu fiz a volumização dessa região, porque ela já tinha um afundamento mesmo, por conta do processo de envelhecimento facial, e também eu refinei a cárie lacrimal. Então eu estou avançando as outras estruturas que estão para trás em relação ao nariz, porque o nariz é muito grande. Preencher o espaço de Houston, vocês sabem, né? Trago os asas do nariz, canto externo do olho até o canto da boca. E aí a gente consegue preenchendo ali também. E principalmente, equilibrar as outras estruturas do perfil, que são lábios e menta. É isso que faz ganhar o jogo. Se eu não fizesse isso tudo, eu não ganhava o jogo da Raquel. E aqui eu quero que todo mundo ganhe os jogos. Eu não quero que vocês façam planejamentos míopes. Sabe, míope, aquela coisa que só olha aquilo lá. Ah, você quer fazer o nariz? Beleza, faça o nariz. Não é assim que o harmonizador trabalha. Beleza? Ah, Leandro, poxa, mas colocando um pouquinho no radix, a gente consegue diminuir? Olha aí, ó. Eu só coloquei no radix e na ponta. Isso é um artigo da Revista Brasileira de Cirurgia Plástica. Consegue perceber que diminuiu? Diminuiu ou não, gente? Só eu acho que diminuiu. Colocando o quê? No radix, ou seja, na raiz do nariz e na parte, um pouquinho da ponta, para dar uma empinadinha. Só isso. Eu não fiz mais nada. Eu não levantei o ângulo nasolabial dela, podem perceber. E ela também não tinha uma grande giba osteocartilaginosa. Então chega no resultado como esse. Ah, Leandro, onde a gente coloca, quando a gente quer colocar lá no radix? Sempre, quando vocês vão colocar acima da giba ou lá no radix, vocês sempre vão fazer pequenos bolos nas áreas onde estiverem maior concavidade. Porque a giba osteocartilaginosa não é uma corcova aqui, não é uma proeminência óssea. Na parte acima da giba, onde estiver a maior concavidade, é onde você vai colocar o seu primeiro bolos. Aí modela direitinho. Ah, ainda falta mais alguma coisa para deixar o dorso retinho. Coloca mais outro pouquinho. Sempre colocando nas áreas onde há maior concavidade. Às vezes o aluno chega... Ótima pergunta. Onde é o limite aqui? Você sempre vai colocar na zona de maior concavidade, ó. Sempre. Beleza? Onde tiver mais côncavo, você vai colocar. Parece que diminuiu ou não? Ou só eu que acho? Beleza? Está descrito na Revista Brasileira de Cirurgia Plástica. Da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Você colocou quanto ali?
Posso te falar com toda sinceridade? Não me lembro. Mas se você me mandar um direct, eu pego a ficha da paciente e te falo. Não me lembro, tá? Mas não botei muito material não, pouco material. Agora, você tem que trabalhar com material adequado. E a gente vai falar sobre seleção de material. Ótima pergunta. A gente vai ver lá no final que eu vou descrever a técnica. Tudo que a gente puder fazer com cânula, a gente faz com cânula, tá? Ah, Leandro, como a gente diminui também o nariz, tá, entre aspas, para diminuir a sensação da largura da base do nariz. Largura da base do nariz. Eu não sei se é do tempo de vocês, da maioria de vocês não. Mas assim, no meu tempo, barraca de camping era diferente do que é atualmente. Barraca de camping no meu tempo era assim, ó. Tinha só uma hastezinha aqui. Ou seja, hoje as barracas de camping são parecendo um iglu, né? No meu tempo era tipo uma cabaninha assim, ó. Legal. Então, Leandro, mas como assim? Como que eu consigo diminuir a largura da base, já que a gente não pode operar mais, né? A gente não pode mais fazer alectomia, a gente não está podendo mais fazer. E se a gente não quiser passar fio, se eu quiser trabalhar só com ácido hialurônico, a gente consegue diminuir a largura da base? Sim, consegue. Por quê? Por efeito barraca de camping. Então, vou tirar só o microfone para vocês, mostrar aqui para vocês. Então, ó, a barraca de camping é assim, né? Imagine que o chão esteja aqui e tem um mastrozinho aqui. Se eu vou e levanto essa haste, imagina que eu levanto essa haste, o que acontece com a base lá embaixo, ó, da barraca? Ela não diminui? Então é efeito barraca de campo, por isso que diminui a largura da base. Sempre quando você empinar a ponta do nariz, automaticamente você vai diminuir. Isso é física, isso é mecânica. Não é biologia humana, isso é mecânica. Se você levanta a ponta do nariz, automaticamente isso aqui fecha. Se você aperta aqui a ponta do nariz e abaixa a ponta do nariz, esse aqui não abre? Ou não? Tô errado, gente? Ó, apertou aqui, isso aqui vai espalhar para o lado, não é isso? Levantei aqui, isso aqui vai fechar para dentro. Certo? Faz sentido? Gente, uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Tem um artigo bem antigo, é um artigo da década de 70, dizendo que metade das coisas que você ouvir em relação à sua atividade profissional são falácias, são mentiras científicas. Metade. Então, o que eu oriento vocês a fazer? Se eu estiver falando uma coisa que faz sentido para vocês, guardem para vocês e coloquem isso no seu arsenal mental, teórico ou na técnica de vocês. Se não fizer sentido, joga fora. Joga fora. Beleza? Eu já fiz tantos cursos de lábio, de nariz, tantos cursos na minha vida. Chega um determinado momento que muita coisa que você ouve, você fala assim, pô, não quero mais. Eu sou especialista em dentística. Eu sou mestre em dentística também. Então, o que acaba acontecendo? Teve uma época da minha vida que eu não conseguia mais assistir aulas, palestras, cursos de outras escolas, porque eu fiz tudo na UF. Fiz tudo na UF. Então, assim, eu vi uma coisa completamente diferente do que eu já tinha aprendido. Eu falei, caraca, isso não faz o menor sentido para mim. E eu já estava conseguindo fazer excelentes casos com a minha escola, com o meu conhecimento. Então, se vocês perceberem que alguma coisa não faz sentido para vocês cientificamente, descarta. E isso acontece muito. Eu vou dar uma aula daqui a pouco, às 5 horas na Biometil, sobre hialuronidase. É uma aula completamente disruptiva. E a hialuronidase é uma das coisas que mais se fala bobagem na harmonização. Mas é muita coisa mesmo. Muita coisa. Leandro, como é que a gente faz então para diminuir a largura do dorso? A gente não pode cortar, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o efeito maquiagem, não é isso? O que a mulher faz para fazer o contorno da maquiagem? Passa um iluminador fininho aqui e escurece as laterais. Leandro, mas como é que a gente vai fazer isso com ácido hialurônico? A gente faz uma retroinjeção aqui no dorso do nariz. Leandro, mas como assim? Por quê? Porque se a gente faz uma retroinjeção fininha aqui, a luz que sempre vai vir de cima na sua vida, né? Sempre a luz vai vir de cima. Aqui no ambiente fechado, de uma luminária. Ao ar livre, do sol. Então sempre vai vir de cima. Então a luz vai bater antes na área que está mais proeminente, não é isso? E vai esconder, fazer sombra nas laterais. Beleza? Então a gente consegue diminuir, entre aspas, assim também. Vamos falar rapidamente sobre a anatomia da pirâmide nasal. Beleza? Isso aqui no meu curso, são 6 horas de aula, isso aqui a gente fica quase 2 horas, só falando de anatomia. Mas eu tenho vários cursos, mas eu não estou aqui para vender curso, não. Então, gente, isso aqui eu quero que vocês tirem foto, porque isso aqui poucas pessoas sabem. Eu palestrei no congresso Full Face, né? Eu palestro em muitos congressos, mas palestrei no Full Face e fiz um caso ao vivo lá também, no congresso da MM Eventos, né? O maior congresso de harmonização do mundo. E aí, 2 dias antes, teve uma menina que eu sigo, ela nunca foi minha aluna, mas eu a sigo,
E aí ela já assistiu várias palestras minhas, só que ela estava mostrando na internet, na rede social dela, ela fazendo uma rinomodelação com ácido hialurônico de um nariz terciário. Você sabe o que é um nariz terciário? É um nariz que 2 vezes já tinha sofrido uma cirurgia plástica, aberta, convencional, rinoplastia cirúrgica. Legal. E sabe qual era a área que ela estava preenchendo? Ela estava preenchendo uma deformidade grande que tinha aqui, ó, bem na lateral do nariz. Bem na lateral do nariz. Aí, eu juro, eu sou muito fora de polêmica, eu não gosto de polêmica, eu não gosto. Mas, cara, aquilo, eu tentei, eu fechei o Instagram, aí pô, dei uma andada, respirei, falei, cara, eu tenho que falar. Não, não vou falar não, vou ficar fora, não, eu tenho que falar. E aí, poxa, aí eu cheguei e botei assim, poxa, doutora. Aí eu voltei, abri o Instagram e falei, poxa, doutora, bastante corajosa, hein? Aí sabe o que ela fez? Ela botou assim, sempre, e botou as mãozinhas pra cima assim, sabe aquelas mãozinhas? Se vangloriando, que assim. E aí eu fico pensando, cá com meus botões, não confundam confiança com imprudência. Ela foi muito imprudente, porque cada vez que você faz uma rinoplastia cirúrgica, você muda drasticamente toda a vascularização do local, toda. Então, e outra, quando a gente faz nariz, a gente sabe, olha as artérias, a gente sabe que bem na linha média, normalmente não passa artéria nenhuma. Então, teoricamente, você tem segurança de trabalhar aqui, ou mais segurança ou menos insegurança de trabalhar aqui. Ela estava preenchendo justamente uma deformidade que tinha sido oriunda de uma sequela de uma ou das 2 cirurgias dela e preenchendo bastante a lateral, que é justamente onde tem aqui, ó. Não dá, gente. Não dá, gente. Não dá. Não dá. Simplesmente não dá. E assim, que bom, eu não sei como é que evoluiu o caso, mas assim, que bom que o anjinho da guarda, se deu tudo certo, saiu de casa junto com ela. Porque a chance de não sair é gigantesca. Quanto mais para lateral do nariz vocês estiverem, mais perigoso fica. E quanto mais próximo da, ó, a asa do nariz e da ponta do nariz, olha como é que tem muito vaso. Esses vasos, gente, são capilares, são muito finos. Então a possibilidade de você injetar qualquer material e fazer uma compressão externa não é embolização, é virtualmente impossível você embolizar um vaso desse. Você está com uma cânula 25G. O vaso é muito mais fino do que a cânula 25G. Você está com uma agulha 30G. Gente, quando a gente vai dissecar cadáver e a gente quer injetar látex para deixar os vasos mais visíveis, ou a gente atualmente não usa mais látex é muito ruim, mas a gente utiliza um outro polímero, a gente, dissecado, olhando o vaso assim, para a gente pegar uma agulha 30G e adentrar dentro de um vaso, esse aqui a gente não consegue adentrar nunca, mas, por exemplo, na artéria angular é difícil pra caramba, vendo, então para você embolizar um vaso, você injetar dentro dele, cara, você tem que ganhar na loteria do azar. Mas é uma loteria mesmo, tipo Mega Sena da virada do azar, porque é virtualmente impossível fazer. Agora, a compressão colateral externa é muito fácil de acontecer, principalmente aqui, ó. Então, gente, por favor, cuidado com o nariz. Principalmente, quanto mais próximo da ponta e quanto mais lateral, mais perigoso vai ficando. Beleza, gente? Eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça de vocês. Porque as pessoas que são desavisadas, aventureiras, elas pensam assim, ah, não, que bom que tem muito vaso sanguíneo, sinal que tem mais sangue. Não, gente, que ruim, porque se você comprimir lateralmente qualquer cabelinho desse de vaso, e os vasos são capilares porque realmente é mais fino do que um fio de cabelo, você realmente vai ter dificuldade. E dificuldade que eu falo é um acidente vascular, que vai evoluir para uma isquemia, e se você não souber intervir ou reverter, vai evoluir para uma necrose. Olha aí, ó, dissecado. Isso aqui, ó, injetado, esse aqui foi injetado látex. Então, gente, olha como os vasos são extremamente finos. Você não consegue pegar uma agulha 30G, se você não estiver vendo isso aí, e introduzir uma agulha aqui dentro. Não consegue, é mais fino. Se você estiver com uma cânula, então você está mais seguro ainda. Agora, para fazer a compressão, é muito fácil você injetar aqui. Ó. Olha aqui. Consegue perceber a complexidade? E aí as pessoas me perguntam assim, Leandro, e onde passa as artérias? Em qual camada? Olha ali, ó, no subcutâneo. É normalmente onde ficam as artérias nasais. Beleza? Então, quanto mais profundo você estiver, mais próximo ao periósteo, ou pericôndrio, mais seguro também você está. Porque aí você não corre risco de comprimir, ó, pisar, entre aspas, em cima da artéria com material preenchedor. Se você coloca aí embaixo, você, teoricamente, levanta essa artéria. É a mesma coisa que a fossa piriforme. As pessoas têm muito medo de preencher a fossa piriforme com agulha em bolos justaperostal. Eu faço em todos os casos, todos. Porque a artéria está muito mais para cima, muito mais superficial. Beleza?
Então ali dá para ver claramente onde o vaso passa, beleza? Tudo foto de cadáver. E aí, gente, vai falar da seleção do material. O Biogelis Volume é um excelente material. Ele tem um G-Prime adequado para fazer projeção, não só de nariz, mas de fazer reestruturações faciais também, sempre aplicações profundas. A gente tem que ter um ácido hialurônico que tenha uma consistência firme. E aqui eu não vou ficar falando de reologia, porque a aula de reologia é 3 horas só falando de reologia. Mas G' alto, o ideal é que o tamanho das partículas seja alto também, grande também, só que a gente tem que ter também um gel coeso, porque capacidade de lifting, de projeção tecidual, é a união de um G' alto. O que é G'? Modo de elasticidade. E quando a gente fala material elástico, aquele material... O que é um material elástico? É um material que você faz uma compressão e ele se deforma, obviamente, qualquer material se deforma a partir de uma compressão e ele volta às suas características originais. Então, isso é um material com alto modo de elasticidade, é um material que tem um G' alto. Então, o material que tem um G' alto, mas também tem que ser um gel com alta coesividade, beleza? O volume da Biogelis é um excelente material para fazer isso. Mas, Leandro, tem alguns outros materiais? Óbvio que tem, mas sempre pense no material mais pesado que vocês tiverem, beleza? Lembrando que a Pharmastestis é uma empresa que é francesa, tá? Lá fora, vocês viram assim, Kirialis é o Biogelis, aqui no Brasil que ele tem o nome de Biogelis, beleza? E tem a fábrica aqui no Brasil, isso é uma outra coisa muito boa. A fábrica foi feita aqui no Brasil, foi construída na fábrica, que aliás tem uma estrutura incrível, tem um reômetro lá, que é um aparelho super difícil de ter em qualquer... eu não gosto de falar nome de nenhuma outra empresa para falar mal, né? Mas tem uma empresa que é muito famosa, que assim, eu já pedi várias vezes as propriedades reológicas do material. Ninguém nunca me mandou. Hã? Não manda, né? Eu conheço vários speakers dessa mesma empresa, inclusive eu sou amigo do principal speaker dessa empresa e também do diretor científico diretor do board científico, e eles não têm esses dados. Não tem. Quanto tem de modularidade? Ninguém sabe. Então assim, cuidado em relação a isso. Hã? Tipo isso. Então, gente, eu quero que vocês fotografem tudo isso aqui, principalmente porque agora a gente vai falar de técnica, passo a passo. Então, o que a gente faz primeiro, o que a gente faz segundo, o que a gente faz terceiro e assim sucessivamente. Beleza? Então, é uma técnica muito simplificada porque só tem 2 pontos de acesso. Você só acessa em 2 lugares. Beleza? Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Primeira coisa numa remodelação. A gente tem que acessar e levantar a ponta do nariz. Legal. Qual é a primeira etapa? A gente aplicar na base columelar. Leandro, mas aonde? Na espinha nasal anterior, né? Que é uma proeminência óssea que fica aqui na maxila, né? Então a gente vai, paciente sempre sentado. A remodelação, o paciente tem que ficar sentado. Não deita o paciente, deixa o paciente sentado. Você fica olhando ele de lado. Várias vezes eu saio, olho o paciente de lado, volto e aplico, saio o paciente de lado. E outra dica para vocês, para todo o procedimento, mas principalmente nariz, empodere o seu paciente. Leandro, o que é isso, empoderar o paciente? Dá espelho para o paciente. Ou então, você vai fotografando, só que aí demora, porque você tem que fotografar, parar, projetar. Então, deixa 2 espelhos para o paciente. Por que 2? Porque se você der um, ele vai ficar se olhando assim, de perfil. E assim não dá para ver direito. Então, você dá 2 para ele fazer um jogo. Para ele olhar daqui para cá, e aí é como se ele estivesse se olhando assim. Beleza? E faz aos poucos. Você vê, Leandro, legal, mas eu sempre vou fazer na espinha nasal anterior, na base columelar? Quando que a gente vai fazer? Quando o paciente precisa o quê? O que a gente quer fazer com isso aqui? Aumentar o ângulo nasolabial, empinar a ponta do nariz. Leandro, preciso empinar? Não sei. Quando a gente vai saber se precisa empinar ou não? Se for mulher, tiver um ângulo nasolabial menor do que 95, já é legal empinar. Porque a gente sabe que os narizes mais belos do mundo, em mulheres, 95 a 115, 120 graus. Em homem, 90, 95. Leandro, poxa, mas o homem tá com 95, ele quer empinar um pouquinho mais. Até 100, 105 graus ainda é aceitável. Até porque também o nariz vai dar uma leve caidinha depois que o material se acomodar ali. Então, a primeira coisa, a gente, com o paciente sentado, agulha 24G. Qual é a agulha 24G? Aquela que eu mostrei para vocês, é uma agulha roxinha, tá? Meio rosa, meio roxinha. Isso é universal, né? Eu acredito que vocês saibam disso. Se a cânula ela é cinza, ela vai ser 22G. Se a agulha ela é cinza, vai ser 22G. Aqui e em qualquer lugar do planeta,
Beleza? Assim como 25G, a gente sabe que é o quê? Meio alaranjado, amarelo, escuro, meio alaranjado. Não é isso? A 30G, qual é a cor? Amarela. Se for agulha, vai ser amarela. Se for cânula, vai ser amarela. Isso é padronizado, universal. Beleza? Então, essa foi a região que eu, na minha irmã, fiz aquela aspiração positiva. Então, a gente entra a 45 graus, ou seja, paciente de lado, você está abordando paciente de lado. Você vai pegar, ó, e ó, a 45 graus com ângulo nasolabial. Ah, Leandro, pode ser 90 graus? Não. Por que não pode ser 90 graus? Se a gente faz a 90 graus, perpendicular, o que acaba acontecendo? Uma chance maior do preenchedor descer aqui para a pele do lábio. E não sei se já viram em remodelação que o paciente fica parecendo assim, ó. Fica com o material preenchedor aqui em cima. Então, 45 graus. Ah, Leandro, pode fazer mais de 45 graus? Sei lá, menos, perdão. Pode fazer aqui a, sei lá, 10 graus? Não. Por que não? Porque senão você vai entrar onde? Na fossa nasal do paciente. Então, por isso é 45 graus. Não fui eu que inventei isso. A roda já existe. A gente só tem que ver o que faz sentido ou não pra gente. Vocês vão ver o professor que fala assim, entra 90 graus. Cuidado. E outra, sempre justa periostal. Sempre. Tocou o periósteo, fez o pullback de 0,1, aguarda de 10 a 20 segundos, não houve aspiração positiva, injeta. Sempre lentamente. Sempre lentamente. Em tudo que vocês fizerem na harmonização, um grande macete é injetar sempre lentamente. Porque se você, por algum acaso, estiver perto da estrutura nobre, é muito mais difícil você ter um acidente por complar. E quando o paciente muda o sorriso, ele odeia, né? O paciente só gosta de mudar o sorriso quando ele, tipo assim, tem sorriso gengival e ele odeia o sorriso gengival, sim. Agora, cuidado, que se você muda meio milímetro no sorriso do paciente, ele odeia, se ele não quiser mudar. Beleza? 0,2 ml. Depois, a gente vai preencher a própria columela. Então, primeiro a gente acessou aqui, ó, e agora a gente vai fazer o segundo ponto de acesso. E depois não vai ter mais pontos de acesso. A gente tudo vai acessar por esses dois pontos. Beleza. Tenho 5 minutos, gente. Mas tá de boa, vou cumprir. Então, a gente vai com esse ponto de acesso. Onde é esse ponto de acesso? Reparem que, primeiro, eu ainda estou com a mesma agulha 24G. Ah, Leandro, por que agulha 24G? Por que não, Leandro, fazer com a agulha 27G que já vem no Biogelis? Por quê? Porque dependendo da espinha nasal anterior, vamos lá, a agulha 27G, ela tem quantos milímetros de tamanho, de comprimento? 13 milímetros. Quando a espinha nasal anterior ela é muito lá para trás, e quanto mais para baixo é a ponta do nariz, mais a espinha nasal anterior é lá atrás. Não sei se vocês sabem, mas para quem tem um nariz muito empinadinho, a espinha nasal anterior ela é bem pontudinha, bem proeminente. É isso que mantém o nariz empinado. Por isso que a gente faz ali na espinha nasal anterior e por isso que a gente preenche a columela. Para deixar durinha essa região, ó, da columela e manter isso aqui erguido. Vocês devem receber muito uma queixa assim, ah, doutor, eu odeio quando eu sorrio, a ponta do nariz cai demais. Então, quando a gente preenche a columela, antes de a gente levantar, a gente mantém a columela mais dura, por conta de quê? Porque ela foi preenchida, e aí quando sorri, o nariz não pende tanto para baixo. Faz sentido para vocês? Técnica cirúrgica, coloca o quê? Enxerto cartilaginoso aqui. Beleza? Tranquilo? Então, a gente vai, faz a punctura, ou seja, a gente fura aonde? No infratip. Ah, Leandro, o que é infratip? Tip é a ponta, né? Infratip é um lóbulo que fica abaixo, supratip é um lóbulo que fica acima. Então a ponta está aqui, você vai imediatamente abaixo. Ah, mas aonde abaixo, Leandro? No ápice da columela, ou seja, onde a columela, ó, a parte mais superior, mais projetada da columela. Beleza? É ali que você vai furar. E aí você desce com a sua agulha inteira, você corre toda a columela e faz uma retroinjeção. Ah, Leandro, legal. Quanto a gente coloca? No máximo 0,3. Ah, Leandro, por que no máximo 0,3? Porque trava o sorriso? Não, não é porque trava o sorriso. Mas a gente não pode passar de 0,3 por conta de segurança. Beleza? As artérias columelares estão aqui. Ah, Leandro, se eu fiz a espinha nasal anterior com 0,2, eu fiz a columela toda com 0,3 e eu ainda preciso empinar mais. O que eu faço? A gente aguarda 30 dias, para quê? Para o nariz acomodar esse material, para essa pele receber esse material. É igual prótese mamária, né? Prótese mamária, se a mulher não tem nada de mama, 0, 0, 0, 0, e ela tem um sonho de botar 600 mililitros, ela não consegue na primeira cirurgia. Bota primeiro o quê? Uns 250, aí a pele consegue acomodar esses 250. Espera mais ou menos um ano, troca a prótese, vai para, sei lá, uns 400, aí depois de 400 consegue para 600. Mas você não consegue de 0 para 600. Por quê? Não tem como acomodar tanto produto, no caso um produto sólido. A gente vai
fazer um produto, aplicar um produto em gel, não é isso? Então aguarda 30 dias e aí você pode fazer novamente, beleza? Tranquilo. Tiraram foto, gente? Esse é o segundo passo. Terceiro passo, na raiz, no radix. Ah, Leandro, aonde? Supra-giba, ou seja, acima da giba. Ah, Leandro, mas se o paciente não tiver giba? Porra, não faz. Não, mas não é. Às vezes, às vezes nos grupos assim, fala assim, gente, queria uma ajuda nesse planejamento aqui. Você acha que tem que... quanto tem que botar aqui na espinha nasal anterior e na columela para empinar esse nariz? Aí eu falo assim, a primeira coisa que você tem que saber é se precisa botar na columela e empinar o nariz. Às vezes a paciente com o nariz bem empinadinho, eu mostrei uma paciente ali para vocês, que eu botei só no radix e botei na ponta. Por que eu não fiz o passo 1 e 2? Porque o ângulo nasolabial dela já estava adequado, já estava entre 95 e 115 graus. Então por que eu vou empinar mais esse nariz? Só se for uma queixa do paciente. E outra, gente, faça aos poucos. Faz um pouquinho, imagine que o ângulo nasolabial seja 60, tá? Você mediu 60. No início você tem que medir, né? Agora, depois, você já olhando, você já consegue perceber. Beleza. Então, tem 60. Você sabe que você tem que botar entre 95 e 115 se for uma mulher, tá? E a paciente fala assim, eu quero realmente empinar o nariz. O que eu faço, normalmente? Pego de 60, jogo para tipo uns 90. Mostro o paciente. E aí, gostou? Gostei. Eu chego para ela e falo assim, quer empinar mais? Eu sei que se eu empinar mais, fica mais legal. Mas eu empodero a paciente. O nariz é dela, o dinheiro é dela e ela que vai ter que ficar durante um ano com aquele nariz. Então tem que ser do jeito que ela quer. Todos os procedimentos tem que ser do jeito que o paciente quer, não é para satisfazer o seu ego, é para satisfazer a vontade e o desejo do paciente. Ah, mas eu não gostei do lábio. Outro dia uma aluna minha, ai professor, não gostei do lábio da paciente porque eu achei que ficou assim, assim, assado. Aí eu falei, ela falou assim, só que ela adorou, eu tô querendo remover com hialuronidase. Eu falei assim, você vai remover com hialuronidase uma coisa que ela adorou? Ela falou assim, mas eu não gostei. Eu falei, dane-se. Se você fizer um dia em você, você faz do jeito que você quer. Nela, do jeito que ela quer. Ela amou, porra. Morreu, você vai atrás do problema. O problema vem pra gente, né? A gente não quer chegar no problema. Ela está indo em direção ao problema. Esquece isso. O procedimento é pro paciente, não é para você. Então, quando a gente faz na raiz, no radix, se o paciente tiver a giba. Ou então, se o paciente, como aquela outra paciente que eu mostrei para vocês, que eu fiz só no radix e na ponta, se for um nariz muito projetado para diminuir a sensação do tamanho do nariz. Beleza? E onde a gente vai colocar? Na área de maior concavidade, que é onde precisa de mais. Está mais côncavo, igual a parte da colher que você bota comida, né? Ali é o côncavo. Então, o paciente sentado ainda, só que aí a gente agora vai trocar. A gente não vai usar mais agulha. A agulha você tira, já pode até botar no descarpaque. Já era. Agora a gente vai trabalhar só com cânula. Ah, Leandro, por que você trabalhou com agulha, a columela e a espinha nasal anterior? Porque se não for com agulha, primeiro, você não consegue tocar o periósteo com uma cânula. Tentem, você não consegue. Você pode até achar que está no periósteo, você não está. E outra, se você tiver com uma cânula, isso para tudo, justaperostal, se você tiver com uma cânula entrar 90 graus, você nunca vai conseguir depositar a justaperostal. Por quê? Porque a fenestração da cânula ela é na lateral. E tem algumas cânulas que é até mais distante. Não é isso? A fenestração da ponta da cânula. Cuidado com isso. Bolo e justaperostal sempre tem que ser com agulha. Sempre. Senão ele não fica efetivamente justaperostal. Beleza? O pertuito, então, é no ápice da columela, naquele mesmo local que a gente fez a puntura com a agulha para descer e preencher a columela. Então, a gente simplesmente pega agora uma agulha cinza, 22G, ou então agulha verde, enfim, como vocês queiram, fura para fazer o pertuito, para passar a sua cânula 23G. Eu gosto da cânula da TAB, é a que eu mais gosto. É uma cânula que ela não é tão flexível quanto as outras cânulas. Eu vejo umas cânulas muito flexíveis, a Softfill, por exemplo, é uma cânula muito mole, eu não gosto. Na hora de passar pela giba, muitas vezes ela fica desviando. Eu gosto de uma cânula que é flexível, mas ela é semi-flexível, da TAB a gente utiliza 23G. Agora, se for as outras marcas, use a 25G, beleza? O pertuito é no mesmo lugar, só alarga, corre todo o dorso, na região da giba, vocês vão ver que tem mais dificuldade de passar, porque é mais aderido ao periósteo e o pericôndrio. E aí você chega onde você quer. Onde você quer? Na zona de maior concavidade. E aí você deposita um bolus, isso, o mais próximo possível do periósteo. Ah, Leandro, você bota a fenestração para baixo? Gente, de verdade, eu não boto não, mas coloquem. Porque assim, é uma diferença ridícula, né? Imagina. Mas, o mais próximo possível ao periósteo e a injeção lenta. Sempre injeção lenta. No máximo 0,15. Ah, Leandro, mas por que no máximo 0,15? Porque quanto mais para cima agora,
a gente consegue botar 0,15, vocês vão ver que aqui é menos e aqui menos ainda. Ah, Leandro, se eu não conseguir resolver com 0,15, 30 dias depois, uma nova rinomodelação. Dica que eu dou para vocês, já cobrem o paciente pensando que 30 dias depois você pode precisar chamar o paciente. Não cobra ele de novo. Olha só, na sua sessão, na sua revisão, para a gente ver, vai precisar fazer uma coisinha, você vai ter que pagar uma outra remodelação. Não, cobra como você já contabiliza isso. Na hora de precificar, você tem que saber isso. Beleza? Se eu vou resolver o caso em uma sessão, eu não vou cobrar a mesma coisa que se eu vou precisar resolver o caso em 2 ou 3 sessões. Não estou falando de nariz, mas qualquer outra coisa. Beleza? E agora, gente, no dorso, você preencheu a giba, né? Deixou retinho. Só que aqui abaixo da giba, às vezes, fica uma concavidadezinha, já viram? Então, o que você faz? Você preenche também, tá? Eu, particularmente, sempre pergunto para o paciente, por exemplo, meu nariz, eu nunca fiz nada, mas o meu nariz, ele vem aqui embaixo, depois daqui do periósteo, e ele dá uma leve depressão para a ponta dar uma subidinha. Isso é do meu nariz. Eu gosto dessa sensação, eu gosto. Agora, tem paciente que não gosta dessa depressãozinha, aí quer deixar retinho. Dica, se você tiver essa depressão, o paciente quiser tirar, você pode até deixar retinho, só que fala para o paciente, para deixar depois a ponta mais subidinha, você vai ter que acrescentar na ponta. E aí eu vou mostrar como é que faz a ponta para vocês. Beleza? Então ainda com a mesma cânula, você não precisa nem tirar a cânula, você depositou aqui, não tira a cânula toda, olhou de lado, deixou retinho, beleza, agora você traz a cânula mais para baixo, abaixo da giba, na zona de maior concavidade, outro bolozinho. Ah, Leandro, quanto? No máximo 0,10. Ah, Leandro, eu preenchi, botei num bolozinho de 0,05, que seja, bem pouquinho, pum. Aí eu olhei, ainda tem uma depressãozinha. Mostra o paciente. Se o paciente quiser ainda deixar essa depressão mais retinha ainda, pode colocar outro pouquinho. Ah, Leandro, e onde eu coloco? No mesmo ponto? Não, porque agora o ponto de maior concavidade passou a ser outro. Então, sempre, em cada aplicação em bolos, você vai sempre olhar de perfil para ver onde é o ponto de maior concavidade. Marca com um lapisinho e você chega e alcança essa área. Beleza? Cada vez que você coloca no ponto de maior concavidade, certifique-se que o ponto que você vai acrescentar o próximo seja o mesmo ponto ou não. Se você botou num lugar e a zona de maior concavidade foi um pouquinho mais em sentido caudal, mais para baixo, então você tem uma nova área para você aplicar o seu bolos. Beleza? E aí, gente, o final, o último passo, ainda com o mesmo local de pertuito, entretanto, você vai mudar o quê? A posição da seringa. Agora a seringa onde vai? Então, para fazer a ponta do nariz, você utiliza o mesmo pertuito ainda, que são só 2 pontos de acesso, gente. É muito simples a técnica. Então, você vai no mesmo ponto do pertuito que a gente fez para preencher o radix e o resto do dorso, e aí você vai colocar a cânula assim, ó. É no mesmo pertuito, só que você vai colocar ela aqui, ó, no mento do paciente. Para quê? Para que você alcance a parte da ponta do nariz. E qual é o grande bizu, o grande pulo do gato? Para você deixar aquela ponta fininha, delicadinha, o que você tem que fazer? Você tem que pegar os 3 dedos da sua mão oposta. Como? Você pega, ó, 2 aqui na lateral. Eu gosto de fazer assim, ó. Bota os 2 aqui na lateral, polegar e indicador, e um aqui em cima, ó. Para quê? Para que o ácido hialurônico fique confinado naquela área bem pequenininha que você quer colocar. Então você colocou o corpo da seringa aqui, a ponta da cânula vai esquemiar a área. Eu quero que você esquemie a área mesmo para você ver exatamente onde você vai colocar. Quando você esquemia, você consegue ver qual seria o resultado da ponta que vai ficar e você vê se é naquele ponto mesmo. Ah, não, eu gostaria que fosse um pouquinho mais para baixo. Recua um pouquinho e bota... Ah, é aqui. E aí você vai, ó, um dedo confinando lateralmente, o outro na outra lateral. E o outro você coloca aqui, ó, e aperta com força mesmo. E você vai injetar esquemiando mesmo a pele do nariz. Aperta, você vai botar bem pouquinho, bem pouquinho. Agora, dica, quanto mais fina for a pele do paciente, mais definida fica essa ponta. O paciente tem a pele muito espessa, a pele muito grossa, ela amassa o ácido hialurônico, por mais firme que ele seja. E outra, tem que ser um ácido hialurônico com G' alto, com capacidade de projeção tecidual alta, coesividade alta, modulasticidade alta. Beleza? O ideal é que seja tamanho da partícula grande também. No máximo 0,05, tá? Ah, Leandro, fiz a pontinha, ficou lindo, maravilhosa. Legal, fiz a pontinha, não ficou lindo, maravilhosa. Espera 30 dias, se precisar, faz mais um pouco. Tranquilo? Gente, a gente só tem meia hora, né?
se vocês quiserem, eu vou mandar um link desse vídeo, desse caso aqui inteiro para vocês verem mesmo. E vocês vão poder ver quantas vezes vocês quiserem. Porque se eu passo aqui, vocês veem, poxa, filme e tal, isso aqui. Então, esse link desse caso vai ficar para vocês, beleza? Essa remodelação que a gente chegou nesse resultado. Mas se eu faço só o nariz, eu também não ganho esse jogo, beleza? Mas vai ter o nariz dessa paciente todo filmado, tranquilo? Ela é a Ingrid. Então, pós-procedimento, o curativo para o transpor. Ah, por que não é micropor? Porque micropor tapa e não dá para ver. O transpor é transparente, tá? Então, coloca na lateral aqui assim, ó, para levantar ainda mais o ângulo nasolabial e impedir com que o próprio peso do nariz amasse a espinha nasal anterior e a columela. Você tem que tirar o peso do nariz, beleza? Ou seja, você vai hipercorrigir com o curativo, vai ficar com o paciente 3 a 5 dias. Se colocou no radix também, você coloca também aqui protegendo o radix, tá? Para deixar durinho, como se fosse uma talinha, mas é transparente. Então, se por acaso tiver alguma alteração cromática, o paciente vai ver e vai te reportar. Dica que eu dou para vocês, o meu termo de remodelação é um termo que o paciente, de 2 em 2 horas, ele manda foto, vídeo e relato dizendo como é que tá em relação à dor, essas coisas assim. 2 em 2 horas. Beleza? Nos primeiros 48 horas, de 2 em 2 horas. Tranquilo? É o único termo meu que é diferenciado em relação ao pós, né? Medicação, anotem. Anotem não, fotografem, porque sempre a gente faz isso profilaticamente. Alguém sabe o que é pentoxifilina? Não? Pentoxifilina é o antigo Trental, né? Só que o Trental não estão achando, não tá, acho que foi descontinuado, mas com pentoxifilina 400 mg, é um vasodilatador. Ah, Leandro, para que a gente quer vasodilatação? Porque a gente quer que esse fluxo sanguíneo fique mais intenso no pós, não durante o procedimento, né? Durante o procedimento você vai dar um tiro no pé que vai sangrar mais. Então, ó, um comprimido de 8 em 8 horas por 3 dias. Em qual paciente? Todos da remodelação. Tô acabando. Todos da remodelação. 100% de remodelação eu faço isso. 100%. Todas. Todas. Ah, em qual que você não faz? Todas eu faço. Qual é a exceção? Não tem exceção. Beleza? Não fazer crioterapia, ou seja, gelo, não utilizar creme para equimose ou hematoma, iridoide, trombofobe, venalote, arnica, essas coisas. Por quê? Porque vai fazer uma vasoconstrição, a gente não quer a vasoconstrição, então não peça o paciente aplicar gelo e fala para o paciente, olha só, diferentemente de tudo, se estiver sentindo algum incômodo, se estiver roxinho, você não pode botar o gelo. Porque o paciente, ele involuntariamente pensa assim, caraca, tá incomodando, fez hematoma, eu boto gelo. Não é isso que o paciente pensa? Quando ele bate com a canela, não é isso? Bota gelo e tal. A gente não pode fazer isso, de maneira nenhuma. Aquela necrose que vocês viram, a primeira necrose que eu mostrei para vocês, o profissional não soube diagnosticar, não soube diagnosticar e depois... Tá vendo? Todo mundo tá querendo me matar já. Eu falei que eu falo muito, cara. Não soube diagnosticar e pediu pro paciente botar gelo e passar iridoide. Avançou ainda mais o processo. Não treinar durante 5 dias, né? E não usar óculos por 15 dias. Se você tiver feito aqui acima da giba, beleza? Ou então, se for aquele óculos que tiver aquela sapatinha lateral, não tem problema. Ah, gente, só para finalizar mesmo. Eu queria deixar para vocês uma mensagem. Tenha foco na carreira de harmonizador de vocês. Não queiram ser aquelas pessoas que querem aprender todas as técnicas de todos os tipos de complexidade e você acaba aprendendo tudo e acaba não fazendo nada direito. Eu fiquei... Exatamente. O Pitangui, não sei se vocês sabem, né? Até o professor Pitangui não era bom em tudo. O professor Pitangui, ele desenvolveu uma técnica de otoplastia que ela não tinha sutura. Aí todo mundo pensa assim, uau, uma técnica sem sutura de otoplastia. É uma técnica cirúrgica, não era fios. Só que assim, é uma técnica que ela não emplacou. Ninguém faz a técnica do Pitangui. E era o professor Pitangui. Então, não queiram ser bons em tudo, vocês não vão ser bons em nada. Eu passei quase 5 anos na harmonização, eu já faço há 13 anos, quase 5 anos fazendo só toxina e preenchimento, só toxina e preenchimento, só toxina e preenchimento. Até que eu fiquei muito bom em toxina e preenchimento. Hoje já faço todas as outras coisas, mas tem um foco. Quando a gente fala em foco também, pensa em lucratividade de procedimento. Lucratividade. Eu faço uma remodelação em mais ou menos uns 10, 12 minutos. Vocês fazem microagulhamento? Eu já fiz microagulhamento também na minha vida. Fazia, acho que devo ter feito, sei lá, umas 8 vezes na minha vida. Eu demorava 1 hora para fazer um microagulhamento. Quanto você consegue cobrar em 1 hora de microagulhamento? Qual é o máximo dos máximos? Qual é o máximo? Quanto? 600, 400? 600, 400, beleza. 1 hora de procedimento. Você pode mandar isso para um técnico fazer para você na sua clínica ou encaminhar para alguém, não é? Ou ter alguém que faça. E a remodelação a gente consegue fazer em 15 minutos. Cobrando quanto? Lá em cima. Então, assim, não
achem feio pensar comercialmente. Por que eu não faço mais? Vocês já viram, numa boa, vocês já viram algum dermatologista, um cirurgião plástico fazendo microagulhamento? Rolando a face de alguém? Nunca vai ver, cara. Nunca vai ver. Beleza? Tem que pensar um pouco mais comercialmente. Quando a gente fala em foco, eu penso sempre em que os dois procedimentos mais rentáveis na harmonização que é alcance de qualquer clínica, na minha opinião, rinomodelação com ácido hialurônico é o meu procedimento que tem o ticket mais alto. Procedimento simples, né, que tem um ticket mais alto. Hoje, uma rinomodelação no meu consultório, que eu faço em 10, 12, no máximo 15 minutos, hoje eu cobro já com a minha consulta R$ 6.240, já com a minha consulta incluída. Isso se eu for fazer em uma sessão. Pensa no microagulhamento. Pensa no microagulhamento. Olha a diferença de lucratividade. Pensa no microagulhamento, porque eu não faço mais. Então, eu gosto muito de fazer lábios e nariz para entregar os melhores resultados para o paciente que tem um valor agregado muito alto. Beleza? Pô, tá baixo isso. Ah, tá alto aí em vocês, no fone? Bota o fone, bota o fone, bota o fone. Acabou, Gisso. Vai terminar o vídeo. Tá? Arrasou, pessoal? Já virei persona não grata aqui na Biogelis por conta desse avançar da hora, tá, gente? Não. Mas pensem sempre que os procedimentos mais rentáveis na harmonização, eles são os procedimentos que normalmente têm o maior valor agregado. Quanto custa realizar um sonho de um nariz, como um nariz muito feio daquele, se transformar num baita nariz? Quanto custa fazer um lábio dos sonhos de uma mulher? É só ver a quantidade de batom que a mulher tem na bolsa, cara. Então, é verdade, mas é verdade. Então, valores agregados maiores, você consegue cobrar muito mais alto. Pessoal, ele não é pessoa não grata, tá? Porque os alunos dele são os que melhores e compram comigo, então fica tudo certo. Virem aluno dele que aí a gente vai. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado por tudo, gente. Muito obrigado. 5 horas eu vou estar dando